amores, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz dia das mamães. Então, meus amores, hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência enquanto mamãe tendo deficiência visual, sendo cega. Os meus desafios, as minhas batalhas, as minhas inseguranças, né? Então, como vocês sabem, eu tenho um bebezinho, meu Davi, meu amor, meu príncipezinho. Ele tem 1 ano e 6 meses. Vai fazer 1 ano e 7 meses semana que vem. Ele enxerga, né? Meu esposo também é deficiente visual, pra quem não sabe. Total, né? Ele não enxerga nada. E eu também sou deficiente visual total, também não enxergo nada. E aí, quando o Davi nasceu, na verdade, quando eu tava grávida, eu ainda tinha um pouquinho de visão. Mas aí, quando o Davi nasceu, eu já não enxergava mais nada, porque houve um avanço da doença, né? Que eu tenho na visão. E eu já não enxergava. Então, assim, o que é que eu tive, assim, de dificuldade? Davi nasceu, né? A gente foi pra casa. Quando saiu da maternidade, a gente foi pra casa, eu e meu esposo e o Davi. Não tivemos, assim, nesses primeiros 15 dias, a gente não teve... A gente preferiu não ter ninguém, assim, da família muito perto, assim, ajudando. Porque eu queria, assim, ter essa experiência de me adaptar àquele bebê, aquela novidade, né? Aquela pessoa, entender as necessidades daquela pessoa que chegou nova, né? Na família. Que é isso que acontece. Passei por uma cesariana, né? Então tava cirurgiada. E aí eu e meu esposo, a gente foi se virando, né? Foi se resolvendo pra dar conta. E aí, quais foram os maiores desafios? A madrugada. Acho que se eu fosse dizer assim, qual foi o maior desafio de ter um filho recém-nascido e de um filho bebê, até hoje, é a madrugada. O sono do bebê. Davi nunca foi um bebê que dormiu bem. Ele acordava muitas vezes na madrugada. No início, aquela adaptação da amamentação. Ele não mamava direito, ele dormia enquanto mamava, ele nasceu com a linguinha presa. A gente se enrolou pra soltar a língua dele, só veio conseguir soltar depois que a gente resolveu pagar um dentista, né, um odonto, pra soltar essa língua dele. E aí o Davi, ele teve uma dificuldade com essa amamentação. Ele passou 1 mês pra se adaptar à amamentação, né? Por causa da língua, porque ele levou um mês pra soltar a língua. E aí era muito complicado, ele mamava de 15 minutos e eu não conseguia dormir de noite, aí, então a gente tinha que se revezar em casa. Então eu acabei tendo que introduzir a fórmula muito cedo. Então eu introduzi a fórmula, ele tava com uns 5 dias de nascido. Foi um negócio muito difícil pra mim, até hoje eu me arrependo de ter introduzido essa fórmula, mas foi necessário no momento, foi o melhor que eu pude fazer. Então a gente introduziu a fórmula. Ele ficou com uma alimentação mista, né, entre leite materno e fórmula. E aí isso me ajudava a dormir pelo menos umas 4 horinhas, enquanto meu esposo ficava com o Davi, pra eu dormir um pouquinho. E aí meu esposo dava a fórmula, porque como ele não mamava direito, acabava não estimulando a produção de leite, e aí eu também não tinha leite suficiente para estar armazenando e poder ter esse estoque, né, pra continuar com a amamentação exclusiva. Infelizmente eu não consegui a amamentação exclusiva. Então essa foi uma dificuldade, assim, que mexeu muito comigo, porque eu tinha muito em mente que o ideal seria a amamentação exclusiva. Claro, eu entendo que tem mães que não conseguem, como foi meu caso, e a fórmula é muito útil para isso. Então,
Já falei aí de duas dificuldades, né? O sono de Davi, porque ele não dormia, ele acordava de 15 em 15 minutos, de 30 em 30 minutos. Maior quantidade de tempo que ele dormia era 2 horas seguidas. Com uns 4 meses ele começou a dormir umas 4 horas seguidas. Então, hoje ele ainda acorda uma vez na noite, 2 vezes, às vezes até 3. Então, a gente teve esse problema aí com o sono. E o outro foi a amamentação, né? Depois a gente teve problema, eu tive problema com a introdução alimentar, né? A introdução alimentar do Davi. É difícil, gente. É difícil você conseguir, assim, introduzir os alimentos direitinho. Você tem que ter muita paciência. É um negócio que exige muito trabalho. Realmente é muito trabalhoso. É bastante trabalhoso. Tive bastante dificuldade com isso também, mas consegui introduzir a alimentação. Hoje ele se alimenta direitinho. Ainda toma fórmula, né? Mas ele se alimenta. Dificuldade. Qual foi outra dificuldade? Eu acho que foi isso. Acho que foi só isso. Davi não foi uma criança que adoeceu muito. Ele teve, sim, umas gripezinhas, mas deu pra gente se virar. As vacinas também tinham efeito colateral. Deu pra se virar. As trelas dele até hoje a gente tenta se virar. E tem dado muito certo, assim. Nada assim fora do normal. A gente consegue se ajudar bem. Eu e meu esposo e o Davi. Ele é uma criança bem elétrica, bem assim, saudável. Então, é uma criança que exige muita atenção, né? É isso. Eu não tive problema pra dar banho nele. Sempre fui muito segura pra dar banho no Davi. Ele, desde novinho, assim, recém-nascido, tomava banho na banheira, tomava banho de chuveiro comigo e assim, sem problemas. Enfim, é isso. Não tive problemas pra trocar a fralda, enfim, arrumar ele. Ele sempre foi muito arrumadinho, muito direitinho as coisinhas dele. Não tive nenhum problema nesse sentido, né? Pronto, como vocês perceberam, as dificuldades que eu tive, vocês podem estar perguntando assim: nossa, essas dificuldades toda mãe tem. Mas ser mãe com deficiência visual é isso. É ser mãe igual a qualquer pessoa. Eu tive as dificuldades que toda mãe tem. Normal. Completamente normal, completamente natural. Foi tudo muito natural pra mim. Agora a gente vai passar pra um ponto, né? A gente vai passar pra um ponto delicado. Então, qual foi a maior dificuldade que eu passei sendo mãe? O preconceito das pessoas. O preconceito. Levar Davi pra pediatra e a pediatra não me tratar igual as outras mães, dando a entender que eu não iria saber colocar em prática as orientações que a pediatra passa. Na rua, já aconteceu de eu levar Davi pra alguma consulta, as pessoas ficarem se metendo assim: eu acho que ele tá com isso, eu acho que ele tá com aquilo, eu acho que não sei o que, dando palpite, assim, não acho legal. E o pior de tudo, pessoas próximas, família, parentes próximos, que eu sentia uma coisa assim que me entristecia muito, que era o preconceito das pessoas, como se eu não fosse capaz. Assim, as pessoas verbalizavam que eu era muito capaz, verbalizavam que eu era uma ótima mãe, que não tinha um preconceito, mas na prática não é assim. Na prática, quando você recebe uma visita de um familiar, de um amigo, de alguma coisa, aí o bebê chora. E aí vem essa pessoa, o bebê chora por quê? Porque tá com cólica. O bebê chora porque tá, enfim, com algum desconforto, tá com sono. E aí você, enquanto mãe, você já sabe o que se trata, você vai lá e vai acalmar o bebê. Quando o bebê é de uma pessoa que não tem deficiência e ele chora, a primeira coisa que as pessoas fazem é entrega pra mãe. A mãe sabe o que fazer.
Quando se trata de uma pessoa com deficiência, como se trata de uma pessoa... Quando se trata de uma pessoa com deficiência visual, bebê chora, tava no meu braço. As pessoas vinham e retiravam ele do meu braço, tipo, sem pedir, sabe? Puxava a criança do meu braço pra acalmar, como se dissesse assim, você não sabe acalmar ele, você não é capaz de entender as necessidades dele, você não é tão mãe quanto as outras mães. Era isso que eu sentia. Nossa, isso me doía tanto, doía tanto. Precisei trabalhar isso. Trabalhei isso muito na minha mente, muito. Trabalhei muito pra entender que isso era ignorância das pessoas. Trabalhei muito na minha mente pra conseguir explicar isso pras pessoas e impor esse limite nas pessoas para as pessoas entenderem que isso não estava me fazendo bem, que elas precisavam parar com essas atitudes. Passei isso pra elas, então tipo, foi um trabalho pessoal assim que eu fui fazendo comigo mesma, sabe? Pra não entrar não entrar em parafuso, né? Assim, entrar numa depressão, uma coisa assim. Que isso realmente mexia muito comigo. Fora que a gente sabe que a maternidade, o puerpério, né? A gente fica muito fragilizada, são alterações hormonais e tudo mais. E aí aquele estresse, aquela privação de sono e ainda você ter que lidar com essa desvalorização, sabe? É um negócio bem complicado. E aí, o que fica, assim, a reflexão? Eu consegui superar isso. Eu consegui trabalhar isso na minha mente. Mas as pessoas precisam parar de ter esse tipo de preconceito. Precisam parar de ter esse tipo de atitude. Porque elas podem acabar com a vida de outras pessoas. Se você pega uma mãe fragilizada, uma mãezinha fragilizada com deficiência visual, com deficiência física ou sei lá o que, qualquer outra deficiência, e você trata ela como uma incapaz, como menos mãe que qualquer outra mãe, e essa pessoa já não tá bem, já tá passando por um momento complicado, talvez no casamento, talvez, não sei. E aí você leva essa pessoa pra uma depressão profunda, você pode levar essa pessoa pra uma depressão profunda. Você pode levar essa pessoa a um suicídio, você pode estragar a vida dessa pessoa. Então, vamos ser mais altruísta, vamos ser mais empático, vamos pensar no outro, aquilo que você não quer pra você. Você não quer ser tratado como incapaz, você não quer ser tratado diferente do que as outras mamães. Você não quer ser tratado dessa forma, então não faça isso com o outro. Não faça isso, você não sabe como é que tá o psicológico do outro. Você não sabe como é que tá a cabecinha daquela mamãe, você não sabe. Eu digo isso em todas as situações, né? Não seja motivo de uma depressão de alguém, não contribua para um adoecimento mental. Claro, para as pessoas que têm deficiência, recomendo muito terapia. Se cuidem, né? Façam esse trabalho pessoal, se conheçam, saibam separar aquilo que é seu, aquilo que é do outro. O preconceito do outro não te define. Não é o que o outro pensa sobre você que define a sua capacidade. Então procure a terapia, procure sua melhora, procure estar sempre se desenvolvendo, né? E nunca deixe que o preconceito dos outros impacte nas suas decisões. Não desista do seu sonho de ser mãe, de sentir esse amor, esse sentimento que é maravilhoso. É uma sensação, assim, é uma coisa realmente divina. A maternidade é uma coisa divina, é uma coisa que Deus criou, que é maravilhosa, assim. Tem dificuldades, tem. A maternidade é um jardim. Tem flores, é muito bonito, mas também tem espinhos. Tem fases difíceis, fases fáceis. Tem bastante desafio, mas passa. E é muito bom, é muito bom. É muito gratificante. É muito, muito, muito gratificante. Então não desista dos seus sonhos por causa dos outros. Não desista. Me lembrei agora também, uma dificuldade também que a gente passou com o Davi foi que ele tinha muita cólica.
Isso também foi uma dificuldade. Mas aí, eu repito, né? Qual a mãe que não passa por esse tipo de dificuldade? Qual a mãe que não passa? Toda mãe passa. Então não tem diferença. Se a mãe é jovem, se a mãe é mais velha, se a mãe tem deficiência, se a mãe não tem, etnia, não tem diferença. Mãe é mãe e tem que ser respeitada como mãe. Só quem pode ter esse entendimento sobre as necessidades da criança é quem conhece melhor a criança, ou seja, a mãe e o pai. As pessoas que convivem mais com a criança, se tiver um cuidador que passe muito tempo, também. Mas só quem sabe essas necessidades são essas pessoas. Então, não se coloque como saber absoluto, colocando em questão se aquela pessoa tá fazendo certo ou errado. Tá certo? Esse é o conselho que eu deixo para as pessoas sem deficiência. E é esse o conselho que eu deixo para as pessoas, para as mamães que têm deficiência. Se cuidem, e para as mamães que não têm deficiência, respeite. Respeite as outras. Respeite. Cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho. Cada mãe sabe onde é que o calo aperta. E meu bebê veio aqui falar comigo. Quem tá ali é o Davi, né, filho? Foi embora. Enfim. É esse o recadinho que eu deixo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Eu tento ser sincera ao máximo, né? Falar a verdade, o que realmente aconteceu. O que realmente acontece. Não tô aqui pra contar historinha bonita, pra fazer dramatização. Eu tô aqui pra contar a realidade. E a realidade, pra mim, foi essa. Talvez pra outra pessoa seja diferente, mas a minha realidade foi essa. Hoje eu tô muito bem, hoje eu não me importo mais com o preconceito dos outros. Tento orientar o máximo que eu puder, explicar que as pessoas não podem estar magoando os outros dessa forma. Tento corrigir, impor limite às pessoas. Eu sei o meu papel, eu sei o meu valor. E por mais que eu me sinta insegura às vezes, é normal. Toda mãe passa por isso, independente de qualquer coisa, tá? Então, um beijo pra vocês, um feliz Dia das Mães, dê muito beijo no seu filho, dê muito colo e confie em você mesma. Você é uma boa mãe, você é uma ótima mãe. E eu tenho certeza que o seu filho também acha isso. Ele acha que você é a melhor mãe do mundo.